O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Olha só, pensar no fluxo global da biotecnologia hoje, tipo, como se fosse indústria alimentícia, revela uma inversão muito, mas muito fascinante. Ah, sem dúvida. É uma quebra de paradigma total. Exato, porque durante décadas a China operou basicamente como aquele país que, sabe, fornecia as milhares de toneladas de trigo a gramel para o resto do mundo. O trabalho de base, né? Crescimento massivo. E isso, só o básico. Mas agora, numa janela de tempo assim, curtíssima, eles pararam de focar só nesse trigo bruto e começaram a vender a receita secreta. Aquela receita super exclusiva de um pão artesanal, sabe? De um chefe com estrela Michelin. E o detalhe que mude o jogo aí é quem tá comprando, né? Exatamente. As grandes padarias tradicionais da Europa, dos Estados Unidos, elas estão assinando cheques de dezenas de bilhões de dólares só para poder usar essa receita. É uma transição brutal, né, de posicionamento na cadeia de valor. Sair do fornecimento daquela matéria-prima comoditizada para, de fato, tentar deter o monopólio do conhecimento proprietário e do design complexo. Sim, e é exatamente para desbravar a mecânica dessa mudança tectônica que nós estamos aqui hoje. O objetivo principal desse nosso programa, para quem acompanha a gente, é justamente divulgar, comentar e entender a fundo as inovações tecnológicas de ponta na China. E sempre com aquele foco total no uso agressivo e nas vantagens táticas da inteligência artificial, que é o nosso tema favorito. Com certeza. E para embasar a nossa conversa de hoje, nós consolidamos os dados mais recentes do setor e fomos guiados por uma investigação muito minuciosa do South China Morning Post. Um artigo excelente de abril de 2026, inclusive. Esse mesmo, o título é Biotech Firms Pin Hopes on AI Innovation Push, que mostra bem como as empresas de biotecnologia estão apostando tudo, literalmente tudo, nesse salto impulsionado pela IA. E o quadro que emerge desses dados mostra uma tentativa muito clara de usar a IA para quebrar a ordem natural das coisas na indústria farmacêutica global. Deixar de ser o chão de fábrica do mundo, né? Exatamente. Deixar de só sintetizar a molécula desenhada no Ocidente para se tornar a prancha de desenho global. Não é mais só um jogo de margem em cima de volume. Hoje é um jogo de propriedade intelectual. Certo, vamos desvendar isso. Porque essa migração da fábrica para a prancheta de desenho, ela tem um rastro financeiro que é simplesmente impossível de ignorar, sabe? Os números são assustadores. Muito. Historicamente, a gente sabe que a China segurava algo em torno de 30% do fornecimento global de APIs, que são os ingredientes ativos. Um negócio de volume gigantesco. Gigantesco e essencial para a saúde global, claro. Mas de baixíssimo valor agregado quando você olha para as margens de lucro de quem realmente detém a patente do remédio. Só que a balança de licenciamento para o exterior, o famoso out-licensing, sofreu um solavanco absurdo. Um solavanco de quase 36 bilhões de dólares, para ser exata. Nossa, é muito dinheiro. Demais. Em 2023, o volume de acordos de empresas chinesas licenciando as descobertas delas para fora bateu 35,7 bilhões. Isso subverte toda aquela lógica centenária de que, tipo, o Ocidente inventa e o Oriente fabrica. Inverteu completamente o fluxo. Nasce nos laboratórios de Xangai, ou Shenzhen, e é exportado lá para os conselhos de administração em Nova Jersey ou Cambridge. E o mais louco é que os nomes envolvidos nesses acordos não são players médios buscando atalhos, sabe? Não, de jeito nenhum. São os gigantes. Sim, estamos falando de uma AstraZeneca, por exemplo, fechando um acordo de licenciamento em cardiometabolismo e obesidade com a CSPC Pharmaceutical. E olha isso, com valor potencial de até 18,3 bilhões de dólares. Um único acordo. Um só.
E no mesmo período, a gente viu a AbbVie batendo na porta da Remigen por um acordo focado em oncologia que esbarra na casa dos 5,6 bilhões. E o fascinante aqui é a leitura nas entrelinhas desses grandes acordos farmacêuticos. Como assim? Pensa bem, gigantes como a Pfizer ou a AstraZeneca, elas não licenciam um composto por caridade ou pura curiosidade. Claro que não. É business. Exato. Elas fazem isso porque a matemática do risco versus o tempo de pesquisa e desenvolvimento interno não fecha mais. Entendi. Fica mais barato comprar a ideia pronta, né? É que se uma biotech chinesa conseguiu, modelar, otimizar e levar uma molécula para testes iniciais em uma fração do tempo, pagar licença naqueles marcos de desenvolvimento, os milestones, acaba sendo a estratégia mais eficiente para reabastecer os pipelines deles. O que nos leva ao grande ponto de interrogação disso tudo, a velocidade. Porque a indústria farmacêutica é notoriamente um dinossauro em termos de cronograma, né? Há décadas e bilhões de dólares. Pois é, então o que está permitindo que essas empresas chinesas pulem essas etapas e entreguem moléculas maduras num ciclo tão curto? E a resposta inevitável, que é o que a gente adora discutir aqui, é a inteligência artificial. Sem dúvida. E não como um mero suporte de TI, como era antigamente para organizar planilha. Não. É remodelando a arquitetura da descoberta. E remodelando pela raiz. Se a gente olhar para o ciclo clássico de química generativa, identificação de alvos, a busca por uma molécula candidata costumava ser um processo quase de força bruta. De tentativa e erro na bancada do laboratório, né? Isso, 4 a 5 anos de otimização só nessa fase. Mas hoje, os algoritmos estão navegando por espaços químicos virtuais de trilhões de compostos. Eles reduziram essa fase inicial para 1 ou 2 anos. Nossa, menos da metade do tempo. E em alguns pipelines mais integrados, essa fase, o hit to lead, acontece em questão de meses. Meses. É uma mudança de paradigma absurda. É outra forma de lidar com o espaço dimensional da biologia. Totalmente. Olhando o cenário que o relatório traz, a gente vê empresas como a X-Talpi eliminando anos de tentativa e erro físico. Eles usam esses modelos de fundação para prever a estrutura do cristal e mapear as rotas de síntese química de forma quase 100% in sílico, no computador. Eles sabem se a molécula vai se dobrar corretamente e se vai ser estável antes de alguém sequer vestir um jaleco. É bizarro e a coisa não para só na descoberta da molécula ativa, né? Porque o gargalo muitas vezes é o drug delivery. Como é que faz esse ativo chegar intacto no tecido-alvo? E aí a gente vê empresas como a Metis Tech, lá de Hangzhou, focando pesadamente nisso. A Metis é um caso clássico dessa nova fase, pois eles criaram uma plataforma proprietária de IA só para prever e otimizar sistema de entrega. E o resultado pragmático disso? Eles já têm ativos concluindo testes de fase 3. Isso aqui é o ponto, porque uma coisa é usar IA para publicar um paper acadêmico bonito sobre estruturas. Na teoria é limpo. Outra bem diferente é ter um medicamento real, otimizado por algoritmo a um passo da submissão regulatória final. Mas aí, olha só, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui e jogar uma provocação para a gente debater. Manda. A inteligência artificial, no fundo, é arquitetura de software, certo? São modelos de linguagem, redes neurais, transformadores, e essa tecnologia não tem fronteira física. Qualquer um pode baixar um modelo open source hoje em dia. Exato. Qualquer grande hub de inovação lá em Boston, em Cambridge, na Basileia, tem acesso massivo ao poder computacional e aos mesmos algoritmos avançados. Então, por que a China conseguiu traduzir esse poder em um pipeline de bilhões mais rápido do que os outros? Qual é a vantagem estrutural deles se o código é quase o mesmo? É uma ótima pergunta. Porque o código é só o motor, né? Ele precisa de uma pista de alta velocidade e de um combustível muito específico para performar bem. Tá, e qual seria esse combustível? A vantagem real dele se baseia em um tripé estrutural que os ocidentais lutam muito para conseguir replicar. A primeira perna desse tripé são os dados. Ah, claro. Sem dados, a IA não é nada. Exato. Treinar um modelo fundacional em biologia requer conjuntos de dados massivos e contínuos. E a China consolidou bases de dados de pacientes de uma forma muito centralizada, uma escala que é meio impensável em sistemas de saúde fragmentados como nos Estados Unidos, por exemplo. É verdade.
A profundidade desses perfis genéticos amarrados ao histórico clínico dá para a IA um terreno de treinamento com muito menos ruído, né? Não adianta nada um modelo gigante se ele treina em amostras de hospitais que não conversam entre si. Exatamente, a unificação do dado faz toda a diferença. E a segunda perna desse tripé é o talento humano. Porque alguém tem que operar a máquina. E a academia tradicional tem dificuldade de formar esse perfil híbrido, não tem? Muita dificuldade. Historicamente, você tinha o cientista da computação de um lado e o biólogo molecular do outro tentando se entender numa reunião. Falando línguas diferentes. Falando grego um com o outro, né? Hoje, a China conseguiu formar e reter uma geração que opera nativamente nessa interseção. É gente que entende a matemática da rede neural e a termodinâmica das proteínas com a mesma profundidade. Genial. E a terceira perna desse tripé inevitavelmente passa por direcionamento estatal, né? Inevitavelmente. Se a gente olhar de forma estritamente analítica e baseada nos documentos do relatório, o relatório de trabalho do governo de 5 de março de 2026 classificou os medicamentos inovadores como uma, e aqui eu cito, indústria pilar emergente. E quando eles dão esse sinal verde lá dentro, a coisa anda rápido. É um catalisador absoluto. O capital privado flui e a infraestrutura regulatória se ajusta na hora para remover os gargalos. Entendido. Então a parte em sílico está dominada, ou pelo menos muito bem otimizada. Mas para quem nos ouve e conhece os abismos desse setor, sabe que gerar milhares de candidatos no computador é só a ponta do iceberg. É só o bilhete de entrada no parque. Exato. O verdadeiro cemitério da indústria, onde bilhões viram fumaça todo ano, são os testes clínicos. Como é que essa infraestrutura de IA e essa agilidade sistêmica batem de frente com o atrito do mundo real na pesquisa clínica? É aí que o impacto financeiro e logístico fica mais nu e cru. Hoje, a participação da China nos testes clínicos globais já abocanhou 30% do mercado. 30%? 30%. E a explicação não é nenhum mistério. Os custos diretos chegam a ser de 50% a 60% menores do que fazer o mesmo protocolo nos Estados Unidos. Metade do preço. Mas e o cronograma? Porque a gente sabe que patente correndo às vezes custa mais do que o próprio teste. O cronograma é ainda mais afetado. As fases 1 e 2 chegam a rodar 60% a 70% mais rápido. Nossa! E a IA ajuda desenhando protocolos melhores, sabe? Ela seleciona biomarcadores para achar o subgrupo de pacientes perfeito, o que acelera o recrutamento e diminui o risco de falhar por ineficácia. O que me lembra daquela história da In Silico Medicine que está no artigo. Para mim, essa anedota cristaliza essa simetria de velocidade de uma forma quase bizarra. Esse caso é um teste de estresse perfeito para comparar os dois ecossistemas. Pois é, eles tinham uma molécula gerada por IA e decidiram rodar testes clínicos simultâneos, uma corrida espelho, um braço na China e um braço nos Estados Unidos. A mesma molécula, o mesmo protocolo. Só muda o ambiente. E aí o resultado? Sim, o resultado foi que, em setembro de 2024, o braço chinês já tinha finalizado o recrutamento, a dosagem dos pacientes e fez o data lock, o bloqueio oficial dos dados. Tudo fechado. Tudo fechado e embalado. E enquanto a poeira baixava lá, a equipe dos Estados Unidos, adivinha? Ainda estava tentando achar paciente, né? Exatamente, ainda estava ativamente presa na fase de recrutar paciente para poder dar a largada oficial. E num mercado competitivo de terapias, esse time to market define quem vence e quem perde. E por falar em terapia competitiva, a reportagem é bem clara sobre onde eles estão aplicando essa velocidade toda. Eles não estão usando isso para fazer o ibuprofeno mais rápido, sabe? Não estão focando em analgésico genérico. Estão focando na complexidade, nos ADCs e no SRA. É um negócio astronômico, porque você está atrelando uma toxina celular superpotente no anticorpo. E o desafio sempre foi o tal do linker, aquela ponte química que segura os dois. O linker é a chave. Se ele rompe na corrente sanguínea antes da hora, a toxicidade no paciente é devastadora. Então, usar a IA para simular a estabilidade desse linker é o que realmente destrava a eficácia do tratamento. E eles não apenas destravaram, como basicamente absorveram o mercado inteiro. Os dados mostram que nos últimos 2 anos e meio, as empresas chinesas foram responsáveis por quase 70% dos projetos globais de ADC. 70%? Caramba! É quase um monopólio no desenvolvimento de uma das áreas mais promissoras da oncologia. É um domínio agressivo. E eles estão fazendo o mesmo na parte de silenciamento de genes.
os tratamentos siRNA. Essa é uma área onde os americanos, tipo a Wyeth e a Pfizer, ditavam as regras desde os anos 2000. E eles tiraram esse atraso de 2 décadas? Tiraram, porque desligaram o gene e envolve prever muitos efeitos colaterais genéticos. E a IA deles modela essas interferências secundárias tão rápido que eles encurtaram uma desvantagem de 20 anos em poucos ciclos de pesquisa. Ok, mas agora a gente precisa dar aquele passo para trás e calibrar as expectativas. Porque ouvindo isso, tipo 35 bilhões em out-licensing, 70% dos ADCs, testes clínicos voando, parece que o jogo já acabou e eles ganharam, né? Mas se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a realidade é um pouco mais complexa. Então me diz, olhando para os dados reais de aprovação, qual é a verdadeira distância que ainda separa a China do topo absoluto da inovação? Porque eu imagino que haja um abismo entre otimizar uma molécula e criar uma do zero. Tem um abismo imenso. Essa é a lacuna da inovação fundamental. Para você ter ideia, a métrica de liderança real é o medicamento first in class, aquele que atinge um alvo biológico inédito que ninguém nunca usou. A inovação original raiz, digamos assim. Isso. E recentemente, a agência americana, o FDA, aprovou 20 medicamentos first in class. Sabe quantos a China aprovou com esse status? Chutaria uns 10. 4. Só 4? Só 4. Como o Masdutide, por exemplo, para perda de peso. 20 contra 4 é um banho de realidade. Mostra que o ecossistema deles é excepcionalmente brilhante em ser o que chamamos de fast follower, de otimizar rapidamente, mas ainda tropeça na hora de ser o desbravador original. Mas por quê? Porque, veja bem, se a IA deles é tão avançada, se eles têm a base de dados gigante e o talento em biologia computacional, por que a máquina não cospe um first in class todo dia? O Zhu Yi, que é da Sichuan Bioweeking, ele tem uma frase perfeita na matéria sobre isso. Ele diz que a China tem uma abundância de engenheiros fantásticos. Gente que pega um modelo e otimiza ele até a última gota de eficiência. Certo. Mas falta cientista desbravador. Gente para se aventurar naqueles territórios totalmente inexplorados da biologia, onde, e aqui eu cito ele, não há estradas e nem bússola. Ah, entendi. É a velha diferença entre o navegador e o explorador, né? A IA, até hoje, é o navegador perfeito. Se você der um mapa para ela, os dados de treinamento, ela acha a rota mais curta em segundos. Exato. Mas ela não desenha a borda do mapa. Isso. Para criar algo do zero absoluto, você precisa de intuição humana, de formular hipótese biológica maluca, tolerar o fracasso. A IA depende do que já é conhecido para poder extrapolar. Perfeito. E o mercado financeiro entende isso. A Macquarie Capital até estimou que, mesmo com toda essa força de IA, vai levar uns 20 a 30 anos de financiamento sustentado em ciência básica para a China chegar ao topo absoluto dessa cadeia criativa. Mas aí eu tenho que confessar que esse é o ponto da nossa investigação de hoje em que eu sintetizo a coisa e penso, será? Tipo, o motor de IA está evoluindo rápido demais. Você acha que não leva 30 anos? Eu acho que não, porque a gente viu que a IA não é só uma palavra da moda. Ela é a ferramenta literal encurtando o tempo e os custos. Ela transformou a fábrica num laboratório de pesquisa e desenvolvimento que assusta o Ocidente. E de forma implacável, sim. Então, antes de encerrarmos, eu vou deixar aqui para quem nos escuta a reflexão final que você preparou, que acho muito provocativa. É algo para fritar a cabeça de quem acompanha essa área. Se o grande gargalo da China hoje é a falta de cientistas humanos para explorar esse território inexplorado sem bússola, o que acontece quando a própria inteligência artificial evoluiu o suficiente para se tornar essa bússola criativa? Nossa. O dia em que ela parar de só otimizar o que existe e começar a inventar moléculas e caminhos biológicos que o cérebro humano jamais conceberia sozinho, onde vai parar a hegemonia global aí? É um cenário de ficção científica acontecendo na nossa frente, né? E é isso que tentamos trazer em cada programa. Nossa missão de investigar as inovações e a IA na China nos leva sempre a esses questionamentos profundos. Com certeza, o tabuleiro global está mudando muito rápido. Bom, e com essa a gente fecha o nosso aprofundamento de hoje. Fica aqui o convite para quem nos ouve acompanhar os outros episódios do programa para muito mais análises profundas como essa. Tem muita coisa incrível vindo por aí. Tem mesmo. E para quem gostou do que ouviu hoje, não se esqueça de indicar e compartilhar com os amigos e contatos.
Ajuda muito. Um abraço e até a próxima.